Como estruturar trabalhos académicos. Talvez já tenhas estado diversas vezes diante de um ecrã vazio, sem saber por onde começar um trabalho. Ter consciência da estrutura esperada num trabalho é, na verdade, algo que pode ajudar a desbloquear esse vazio inicial. Estruturar um trabalho é muito mais do que cumprir requisitos formais, é um processo de organização do teu pensamento. Se desde o início tiveres em mente a estrutura do teu trabalho, será muito mais fácil visualizares o resultado a que pretendes chegar. Estando consciente deste processo, terás uma rotina que facilitará a elaboração dos teus trabalhos académicos. Para enfrentares este desafio, apresentamos-te dicas sobre como estruturar o teu trabalho por etapas. Deves informar-te sobre a existência das normas em vigor no teu curso ou na tua escola. Ainda que possa haver variações de curso para curso, há princípios gerais da estrutura de um trabalho que se aplicam sempre, independentemente da área de estudo. E qual é a estrutura de um trabalho académico? Os trabalhos académicos incluem elementos que podem ser agrupados em 3 categorias essenciais: elementos pré-textuais, elementos textuais e elementos pós-textuais. Geralmente, os elementos obrigatórios pré-textuais são a capa, o índice geral, os índices de figuras ou tabelas e a lista de abreviaturas. Mas se o que estás a elaborar é um trabalho de maior dimensão, como um relatório de estágio, um trabalho de projeto ou uma dissertação de mestrado, deves incluir outros itens. Uma página de rosto, dedicatória, o resumo, abstract e os agradecimentos. Na segunda categoria, em que se incluem os elementos textuais, tens a introdução, os capítulos que compõem o corpo do trabalho e a conclusão. Por fim, na terceira categoria encontramos os elementos pós-textuais, as referências bibliográficas, os apêndices e os anexos. Vamos conhecer cada item para a construção do teu trabalho, começando pelos elementos pré-textuais. A capa é o rosto do teu trabalho. É nesta primeira folha que te vais identificar e inserir outras informações que permitirão referenciar o teu trabalho. Na capa, deves inserir a designação da tua instituição, a identificação do curso, o título do trabalho ou relatório, o subtítulo, se aplicável, o teu nome, e o mês e o ano da apresentação do trabalho. O título que escolheres deve sempre refletir de forma clara o conteúdo do trabalho. Se for preciso, podes também adicionar um subtítulo imediatamente abaixo do título. Apesar de o resumo ser mais frequente em trabalhos de maiores dimensões, como uma dissertação de mestrado, pode também ser pedido em algumas unidades curriculares. O resumo é uma espécie de cartão de visita do teu trabalho, que ajudará o futuro leitor a decidir se o deve incluir na sua pesquisa ou não. Tenha em conta que o resumo precisa de incidir sobre o tema, os objetivos, a metodologia e as principais conclusões do trabalho. Geralmente, o resumo tem cerca de 150 palavras. No final, poderá incluir entre 3 a 5 palavras-chave diretamente relacionadas com o teor do trabalho. Para escolheres as palavras-chave mais adequadas, pensa em que palavras introduzirias no motor de busca para procurares um trabalho sobre este tema. O resumo é frequentemente seguido da respectiva versão inglesa, abstract. O índice geral mostra a estrutura do teu trabalho e é uma ferramenta essencial para o leitor. No índice geral, todo o conteúdo textual e pós-textual deve ser numerado de acordo com as páginas em que aparece. Se tens várias figuras ou tabelas no teu trabalho, deves criar um índice específico para cada um desses elementos. O índice de figuras e tabelas deve estar de acordo com a ordem em que cada item é apresentado no texto, incluindo a sua designação e o respectivo número da página. Se usares várias abreviaturas, deves incluir também uma lista de abreviaturas e siglas. A lista de abreviaturas e siglas é a lista onde vais inserir, por ordem alfabética, as abreviaturas, siglas e acrónimos usados no trabalho, com o significado correspondente. Observa que, quando usares pela primeira vez uma expressão a abreviar, deves primeiro escrevê-la por extenso e inserir a sigla correspondente entre parênteses. Posteriormente, bastará usares a sigla. Vejamos agora os elementos textuais do teu trabalho. Introdução. A introdução deve apresentar o tema do trabalho e o objeto de estudo, bem como a motivação para a realização do trabalho. É neste momento que deves apresentar os objetivos do trabalho e a metodologia que utilizaste na investigação. Deves também fazer uma breve descrição da estrutura do teu trabalho, indicando qual o tema de cada capítulo. Corpo do trabalho. O corpo do trabalho é onde vais desenvolver o conteúdo. Não te esqueças de que, antes de iniciares a escrita, deves definir claramente a estrutura dos capítulos que vais seguir. É importante que consigas visualizar a estrutura do corpo do trabalho para que, depois, completes cada secção, tendo em vista o produto final. Pensa, concretamente, em quantos capítulos e subcapítulos dividirás o corpo do trabalho. Será importante perceberes para onde caminhas à medida que escreves.
Não te esqueças que todos os capítulos, secções, subcapítulos e subsecções terão de ser numerados e ter um título. Conclusão. Na conclusão, deves apresentar uma síntese das ideias desenvolvidas, bem como uma reflexão sobre os resultados alcançados. Também podes indicar sugestões para a realização de futuros trabalhos. Agora, vamos conhecer os elementos pós-textuais. Deves incluir nas referências bibliográficas apenas fontes efetivamente citadas ou referidas no texto. Para elaborares as referências bibliográficas, deves respeitar normas específicas com rigor. Por isso, recomendamos que pesquises materiais específicos sobre este tema. Os apêndices geralmente são colocados no final. Eles incluem elementos que criaste no âmbito do trabalho e podem englobar uma variedade de materiais, como tabelas, gráficos, figuras, questionários, entrevistas, instrumentos de pesquisa, entre outros. Por sua vez, os anexos contêm elementos que não são da tua autoria. Como neste exemplo, todos os apêndices e anexos devem surgir referidos no corpo do trabalho e numerados de acordo com a ordem apresentada no texto. Para finalizar, lembra-te de que um trabalho académico deve obedecer a diversas regras estruturais. Por isso, verifica sempre se o teu trabalho inclui todos os elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais requeridos. Antes de iniciares, dedica tempo à preparação da estrutura do trabalho. Isto vai ajudar-te a visualizar o resultado a que pretendes chegar e o que tens de fazer para o conseguires.